Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, 6 de junho de 2023. Aqui em Santa Catarina, aqui no meu computador está marcando 21 graus, mas lá fora tem vento, a temperatura está um pouco mais baixa. Eu acho que o inverno vai dar o ar da graça por aqui, finalmente. Vai chegar a tainha, vai ter festa por aqui. Nosso convidado de hoje é uma pessoa bastante especial, o senhor Ricardo Shimozakai. Ele é um profissional especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. Bacharel em turismo pela Anhembi Morumbi, pós-graduado em educação 4.0, interessante isso. Trabalha desde 2004 na área. Ele é membro do Instituto Ibero-Americano de Turismo Accessible, SET e ENAT, Organizações Internacionais de Turismo Acessível. Consultor, palestrante internacional e docente em cursos de graduação e pós-graduação e MBA. Criou a Turismo Adaptado e organizou didaticamente o conceito de acessibilidade funcional, que ensina em seus cursos e treinamentos. Já capacitou mais de 100 mil pessoas ao redor do mundo e acumula importantes prêmios pelo reconhecimento do seu trabalho. Antecipadamente, meus parabéns pelo seu trabalho, Ricardo. Professor Mário, com o senhor. Boa noite a todas e a todos. Muito bem-vindo, Ricardo. E tivemos a oportunidade de estar em outra live em conjunto. E hoje você está aqui e eu estou muito feliz de tê-lo na nossa live. Falar de acessibilidade e inclusão em turismo. Eu acho que a atividade turística desenvolve-se na contemporaneidade como um fenômeno que desloca um grande volume de pessoas que saem da sua rotina diária em busca de novas experiências, cumprindo o turismo um papel de qualidade de vida do indivíduo. Diferente de um pensamento de outrora, algumas políticas de turismo do nosso tempo, que procuravam assumir uma postura de maior destaque em outras áreas e pouco se preocupava efetivamente com a questão da inclusão, oportunizando grupos omitidos a participarem de atividades ligadas ao turismo e acessibilidade em suas dimensões, em conjunto com o desenho, digamos, universal e a tecnologia assistiva contemporânea, que permite a todos e também às pessoas com deficiências alçar, adentrar e usufruir espaços, produtos e serviços com autonomia e segurança. Portanto, é muito importante esta live, porque é disso que nós vamos tratar. E vamos tratar com um colega especialista na área, vindo da Universidade Anhembi Morumbi, e, portanto, eu tenho certeza que nós vamos ter hoje uma aula importante e uma abertura como resultado de inventariar-se aí uma nova perspectiva ou criar-se uma nova perspectiva nessa área. Houve um levantamento que eu tive acesso, não sei se está atualizado, Ricardo, mas me falavam, esse levantamento foi, na verdade, um inventário
falava-se em 98 teses e dissertações produzidas pelas IES no Brasil todo, que demonstram uma acessibilidade associada a um conteúdo de turismo no que tange a a inter e a transdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento. Por fim, percebeu-se que a acessibilidade é apoiada por uma ampla legislação, no caso do Brasil. Entretanto, em grande parte, essas leis são ignoradas ou desconhecidas pelos diversos stakeholders envolvidos aí em resultado ou resultando uma exclusão e preconceitos contra as pessoas com deficiência de diversos âmbitos da sociedade, assim como a própria atividade turística. O turismo acessível é um trabalho no âmbito do turismo social. É uma forma de turismo acessível a todos os cidadãos em seus tempos livres, sem discriminação de acessos de qualquer natureza. Tivemos a honra de participar, em 2012, de alguns encontros com as equipes técnicas que elaboraram o programa Turismo Acessível, um estudo que foi realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da própria Presidência da República. Nesse período, eu representava, ainda, de fato, represento, embora tenha pedido o meu afastamento, eu representava a Presidência da República junto ao Ministério de Turismo, ao Conselho Nacional de Turismo. Éramos apenas dois. Então, participamos, e foi por ocasião em que a Presidência da República e a Unesco, que completou-se com a participação do Ministério do Turismo com a parceria da Embratur. Então, desses vários encontros, surgiu, eu me lembro bem, uma cartilha editada pelo Ministério de sensibilização para o turismo acessível, que tinham 4 volumes. O primeiro continha conceitos de introdução às viagens de inclusão, o segundo, o mapeamento e o planejamento de acessibilidade em destinos turísticos, e o terceiro, o Bem Atende no Turismo Acessível. E também o quarto, Bem Atender no Turismo de Aventura. Temos também a legislação federal compiladas sobre a pessoa com deficiência. Cartilha de convenção, pessoa com deficiência, há uma convenção da ONU e os direitos da pessoa com deficiência, incorporados à legislação brasileira de 2008. Então, essa cartilha, eu me lembro, ainda tenho, acho que um exemplar, tratava e elaborava aconselhamentos, enfim, houve uma participação interministerial, foi importante, porque pela primeira vez se trabalhou a questão da multidisciplinaridade ou da interdisciplinaridade, e aí, então, surgiu conceitos mais claros sobre a educação ambiental, né? A questão do conselho consultivo, gestor, a educação ambiental, e aí foi detalhando para espeleologia, gestão, legislação, turismo de acessibilidade,
todos os manuais de orientações do Ministério do Turismo, o Programa de Turismo Acessível, Cartilha de Turismo Acessível também do SEBRAE, Plano Nacional de Turismo, uma viagem de inclusão, e aplicativos sobre o turismo acessível. Foram algumas anotações que eu fiz, recordando a minha atividade no Conselho Nacional de Turismo. Portanto, a título de introdução, foi o que eu gostaria de dizer a você. Sei do seu trabalho, agora com a leitura do seu currículo, eu imaginei que realmente você tem uma profunda e sedimentada experiência nessa área, razão porque nós gostaríamos muito de ouvi-lo a partir de agora. Muito obrigado. É um prazer aqui estar com você, né, Mário Beni? Afinal, o pessoal do turismo, né, os acadêmicos do turismo devem muito a você, não só os acadêmicos, né, porque na prática muita gente que vem da formação da informação deve muito aos seus conhecimentos. Todas essas informações, né, que você passou, né, o que eu julgo assim, a legislação brasileira em relação à acessibilidade, ela é ótima. Falta aplicação, né? Muita gente negligencia. Só para você ter uma ideia, vamos pegar somente os hotéis. Eu diria aí que, ainda dando uma margem de folga, acho que 90% dos hotéis eles não cumprem a acessibilidade. Quer dizer, alguns cumprem parcialmente, mas parcialmente não é cumprir o negócio eu estou deixando no time dos que não cumprem. Então, pouquíssimos realmente têm uma boa acessibilidade. Isso muito pela falta de interesse. Na verdade, porque as pessoas não acreditam na pessoa com deficiência como um consumidor, né? O hotel não acredita na pessoa com deficiência como um hóspede. E, por isso, a gente fica meio marginalizado, né? Aquela palavra, aquele rótulo que o pessoal às vezes usa como minoria, isso não serve, porque nós somos muitas pessoas. O censo de 2010 colocava 45 milhões de pessoas, né? Isso a gente está esperando aí melhor um censo mais atualizado, mas Organização Mundial da Saúde, porque eu falo que não é só o Brasil, né? O turismo se trata do mundo inteiro. Então, a Organização Mundial da Saúde diz 1 bilhão de pessoas com deficiência em todo o mundo, porque e os turistas com deficiência lá de fora? Eles podem visitar o Brasil, caso você tenha acessibilidade, porque se não tiver, eles não vão vir. Então, está perdendo. Então, minoria não é um número para se tratar desse público. Fora também pessoas idosas que também se utilizam de acessibilidade, né? Pessoas com mobilidade reduzida. Então, o número é muito grande. E o mercado deveria se abrir os olhos para isso. A gente tem exemplos, né? A gente tem pesquisas fortes lá na Europa, em outros lugares, em relação a essa questão financeira, né? Que às vezes acho que é o que mais interessa ao mercado, se eu vou ganhar dinheiro ou não. E lá é provado, através das pesquisas, que quem trabalha direito, o negócio ganha dinheiro. E quando eu apresentava isso,
O pessoal falava, mas isso é o exterior, né? Falando, nós estamos no Brasil. O Brasil, a realidade é diferente. Mas a gente tem bons exemplos aqui no Brasil, né? Inclusive, um que surgiu e é até uma referência até hoje, né? Que surgiu desses programas do Ministério. É um programa de aventura, né? Era uma ONG chamada Aventureiros Especiais, e eles pegaram um empreendimento, um hotel-fazenda, lá na cidade de Socorro, interior de São Paulo. Eu conheci lá, conheci bem o lugar. Então, aquele foi o ponto, como servir como um piloto, uma base ali para seu projeto. Então, o Parque dos Sonhos e o Campo dos Sonhos. Então, para você ter uma ideia, a média de ocupação do Parque dos Sonhos é maior do que a média nacional. Então, eles recebem muita gente. E uma declaração do proprietário do sucesso do empreendimento é que ele deve isso a ter aplicado acessibilidade, mas aplicado de forma certa, correta. Ele sempre corre atrás, né, de melhorar, e ele investe, né? Todas as unidades habitacionais, todos os chalés ali do Parque dos Sonhos são acessíveis. Você não precisa, ele não entra... Quando eu visitei, a demanda era muito alta lá em Socorro. Depois eu não fui mais. Passaram-se alguns anos, depois veio a pandemia. Eu não tenho dados atuais de como é que está aquilo, se continua com uma grande demanda. Sim, continua com uma grande demanda, né? Teve uma baixa normal por causa da pandemia, sim, mas ele continua sendo e é uma referência. Ele ganhou e ganha prêmios direto, né? Ele ganha prêmios da Brastoa lá de sustentabilidade, porque ele não só a questão da acessibilidade, né? Ele trabalha muito bem a sustentabilidade como um todo, mas a acessibilidade é o que dá mais destaque a ele. Ele já ganhou prêmios ali da Organização Sim. Mundial do Turismo. Então, é reconhecido internacionalmente. Então, ele tem um selo internacional. Se ele tem um sucesso tão grande, financeiro e de imagem, e declaradamente ele diz que o sucesso dele é graças à acessibilidade e inclusão, por que a hotelaria, então, não copia, vamos dizer, o que ele faz também? Por que o pessoal não aplica acessibilidade nos seus empreendimentos? Então, fica uma contradição em cima disso, né? Eu já vi muito, para você ver que o quanto há uma falta de valor em cima da acessibilidade. Uma vez eu fui em um hotel e eles estavam meio que formando, fazendo uma pintura, e só que a acessibilidade não estava muito boa, né? Eu fui falar com o gerente e eles disseram que, quem sabe, né, colocariam acessibilidade, que o custo do ano deles já estava fechado, né? Eles, para liberar verba, quem sabe somente ano que vem. Então, quer dizer, eles têm dinheiro para pintar e para fazer reformas, que, apesar de, claro, é bom, mas isso não é obrigatório. Acessibilidade é obrigatório, mas eles não fazem. Então, o pessoal tem um valor muito baixo para a questão da acessibilidade, o que, infelizmente, tem sido algo que movimente muito isso. São realmente a obrigação, são, quem sabe,
uma fiscalização. Alguns lugares, por exemplo, de repente tiveram acessibilidade muito boa por conta do Ministério Público, né? Então, eles fizeram ações, né, de fiscalização nos shoppings, por exemplo, shopping centers. Hoje em dia, todos os shopping centers têm acessibilidade. Depois fizeram em bancos, daí todos os bancos começaram a colocar acessibilidade. Fizeram em cartórios. Precisava fazer uma dessas ações do Ministério Público para o turismo, aí, quem sabe para a hotelaria. Né? Porque daí o pessoal corre atrás de plantação. Mas, Ricardo, para não perder esse momento importante que você citou, um exemplo que eu ia perguntar a vocês, ao final, já aproveitando a oportunidade que você citou, Socorro, e esse resort de Socorro, que atende com um diferencial muito grande, uma demanda expressiva de acessibilidade das pessoas com necessidades especiais e com acessibilidade assegurada em todos os exercícios que eu tive oportunidade de ver. Com o sucesso obtido por esse empresário, eu não me lembro o nome dele, depois você me conta, eu esqueci, até José Fernandes. Me distinguiu muito. Você acha que esse empreendimento não criou um efeito multiplicador em cidades, pelo menos em municípios do estado de São Paulo, já que temos agora os MITs, não houve um processo de multiplicação desses resorts no interior do estado tão expressivo como o de Socorro. Por que não teria havido esta iniciativa de Socorro em outros municípios da própria região ou de outras regiões que, em vendo o resultado efetivo e expressivo de Socorro, teriam feito o mesmo? Eu acho que sempre se tem alguma coisa de positivo, mas acho que ele fica muito num patamar de admiração, reconhecimento, e isso. Agora, seguir o trabalho que ele faz, pelo menos, eu acho que isso ainda é pouco. É a mesma coisa que eu sinto, por exemplo, quando eu vou dar palestras, né? Eu dou palestras e as pessoas acham muito legal e concordam, por exemplo, que aquilo tem que ser feito. Um dono de hotel, no final da palestra, ele vem me cumprimentar, fala parabéns pelo seu trabalho, isso, aquilo. Aí eu pergunto, e o seu hotel tem acessibilidade? Fala, não sei o que. Daí ele começa a desconversar. Então, isso fica muito nisso que eu falei, num patamar de admiração do trabalho, de achar muito legal, mas na prática o pessoal pouco faz. Então, não houve um efeito multiplicador que se esperava com essa iniciativa de Socorro. Um efeito multiplicador algo muito baixo. Não diria que a gente já melhorou bastante, né? Na verdade, a gente sempre vem melhorando. E essa iniciativa, com certeza, é um dos responsáveis para dar visibilidade.
Queira ou não, o negócio ele dá muita visibilidade para a questão do turismo acessível, mas eu acho ainda muito pouco. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, foi agora na pandemia. Na pandemia, o pessoal aproveitou, né, aquele tempo, aquele período de baixa ocupação, e eu vi vários hotéis que aproveitaram para fazer reformas nos seus apartamentos e criaram, né, mais UHs acessíveis, porque ali a legislação coloca Sim. uma porcentagem mínima. Então, isso eu vi realmente com não vou dizer um salto, porque acho que um salto é falar uma coisa muito, mais uma evolução, e isso eu vi em vários hotéis. Assim, então, achei algo bem legal, mas acessibilidade não só uma estrutura física, né? Tem a questão do atendimento. Eu vi muitas falhas também nessa estrutura. Às vezes não é nem por falta do hotel, é por falta da preparação dos profissionais. Acho que há poucos profissionais que conheçam o que é acessibilidade. Então, o hotel, eu já fui em hotel que ele disse que havia chamado um profissional da acessibilidade para ver a acessibilidade no hotel, e eu vi muitas falhas nesse projeto. Então, o profissional que ele chamou, ele não tinha um conhecimento tão bom assim. Eu vejo muitos profissionais aí que eles, na verdade, eles só têm conhecimento da norma, né, da Sim. BNT 50, que é uma norma de acessibilidade para edificações, mas ele não conhece o resto, né? A norma não é uma receita que você aplicando vai estar tudo bem. Então, falta um pouco mais de sensibilidade aí, certo? Uma vez eu vi, por exemplo, um quarto que tinha sido adaptado por uma arquiteta especialista em acessibilidade, vamos dizer que o quarto estava perfeito em relação às normas. Só que o problema é que a pessoa colocou uma cama de solteiro, certo? Então, a pessoa com deficiência, ela geralmente viaja acompanhado, seja por necessidade, seja um tetraplégico, ele precisa de alguém, um acompanhante para dormir ali do lado dele, ou por conveniência, você viaja com sua esposa, sua namorada, pode ser com sua mãe, seus amigos, quem sabe, vão dormir junto com você. Então, o turista com deficiência que viaja sozinho, que vai se hospedar sozinho, é a minoria. Então, esse quarto, um single, né, negócio que tinha uma cama de solteiro, tinha uma reserva muito baixa. Na verdade, acho que ele disse que nunca tinha sido reservado. Então, a pessoa, essa arquiteta especialista em acessibilidade, ela conhece da norma, ela sabe a norma, mas ela não conhece os hábitos da pessoa com deficiência. Então, precisa melhorar a questão dos profissionais. Há poucos profissionais no Brasil para trabalhar com acessibilidade de uma forma efetiva, né? Funcional. Você acredita, Ricardo, que a ausência de profissionais para o manejo nos hotéis e, eventualmente, locais que desenvolvam atividades no sentido de efetivamente atender os deficientes, estão com uma dificuldade de demanda
em razão da falta de especialização de mão de obra. Essa demanda se caracteriza ou a não existe uma oferta, mas não há uma demanda de interesses desses necessitados de cuidados especiais, enfim. A dificuldade se coloca basicamente em termos de oferta de mão de obra especializada, ou efetivamente não há uma demanda que justifique os investimentos necessários para não só para os equipamentos para atender esses necessitados, ou seja, oferecer uma oferta de acessibilidade não é desenvolvida porque não há uma demanda considerável para que esses empreendimentos sejam, de alguma forma, construídos e ofertados no mercado. Como é que fica essa equação? Quer dizer, você acha que há uma demanda efetiva que justifique mais uma oferta de serviços especializados? E, por outro lado, não existindo estes serviços especializados e este atendimento diferenciado para a acessibilidade e a inclusão, como é que fica? Como é que fica esse balanço? Não é? A demanda existe, falta oferta. Esse caso do Parque dos Sonhos é um pequeno exemplo, né? Que ele tem uma visitação muito grande, um nível de... A taxa de ocupação dele é muito alta, né? E de pessoas com deficiência. Então, é um pequeno... Ele continua com uma taxa de ocupação? Continua. O ano todo? O ano todo. E ele já ampliou o empreendimento dele fruto dessa taxa de ocupação. Ele tem 4 empreendimentos lá em Socorro agora, né? São 4 hotéis fazenda. Então, falta oferta, né? Falta lugares preparados. A gente pode colocar como esse hotel fazenda é um lugar onde você consegue fazer tudo, né? Vamos dizer assim. Ali você come ali, você dorme, se hospeda ali, você faz suas atividades ali. Então você fica dentro desse lugar. O que precisa às vezes é estruturar um destino, um roteiro, né? Então, um lugar que você vai, onde você vai, porque você pode até ter um hotel bom num destino, mas e o transporte, e a alimentação, e os atrativos? Quem sabe o hotel seja ótimo, mas você tenha muita dificuldade de ir para os atrativos. Então, às vezes você tem que pensar como um destino, né? Esse hotel fazenda é como se fosse um pequeno destino, porque ali você transita e faz tudo ali. É como se fosse um resort, né? Então, é preciso fazer um planejamento, né? O turismo tem que pensar de uma forma planejada. Quem conseguiu fazer, inclusive foi um dos lugares que eu dei uma consultoria, foi Bonito. Então, Bonito ali, acho que pela facilidade de ser um destino menor,
o pessoal consegue se organizar melhor, todo mundo se conhece, né? Os fornecedores, então os guias de turismo, a secretaria de turismo de lá, os receptivos, a hotelaria. Então, eu fui lá para fazer um trabalho para o destino, né? E daí, realmente, as pessoas, depois as pessoas com deficiência que foram lá gostaram muito, assim, do destino, do lugar, do atendimento e de tudo mais. Às vezes é difícil, por exemplo, fazer alguma coisa para um destino tão grande, para uma metrópole aí como São Paulo, ou outra cidade. É, como um destino é um pouco mais difícil, mas é claro, é muito possível. É uma falta de iniciativa e de organização aí. O que eu tenho colocado, falei anteriormente, da falta de profissionais, então precisa da formação, né? Por exemplo, eu julgo que isso me pareceu que foi o fator mais importante, o mais destacado, a falta de profissionais preparados para cuidar, enfim, proporcionar ao público, ao cliente que necessita de cuidados especiais e, portanto, com uma acessibilidade cuidada e de inclusão. Agora, você não acha também que quando você desenvolve um empreendimento como aquele empresário de socorro desenvolveu, que é específico, direcionado, equipado, com toda uma instrumentação e que tem um pessoal altamente especializado para lidar e acolher as pessoas com necessidade. Eu cheguei a ver lá tetraplégico fazendo exercícios na cachoeira, mergulhando, enfim, coisas desse tipo. Então, realmente, eu concordo com você, né? A falta de pessoas, especialidade, falta de manejo coletivo com a demanda de pessoas que necessitam desse apoio, desta inclusão. Então, Socorro se especializou nisso. Então, acabou se destacando e se tornando um grande destino, especificamente porque criou um centro para pessoas com necessidades de acessibilidade e inclusão. Por outro lado, ele se especializou efetivamente nesse segmento de mercado, neste segmento de clientes. Você não acha que isso também acaba especializou de uma tal forma que acaba tolhendo a outra possibilidade de receber pessoas normais, sem necessidade de acessibilidade. Então, como é que fica este confronto? Um hotel, fazenda, como você se colocou, se ele se propor a ter instalações rigorosamente especializadas à acessibilidade para a inclusão de hóspedes com necessidade de assistência e acessibilidade, ele não acaba criando um conflito com aquelas pessoas normais que, eventualmente, vêm a frequentar o local, e isso acaba criando uma dúvida ao empresário hoteleiro, em misturar as duas coisas?
Eu estou provocando para ver como é que você sente esse confronto. Sim, sim. Não, ele não é um hotel fazenda exclusivo para pessoas com deficiência. Ele, ele está preparado para atender também pessoas com deficiência, ou seja, ele atende a todos. Então, não só pessoas com deficiência vão lá, vão todas as pessoas todos os tipos de pessoa, inclusive a pessoa com deficiência. Então, vamos dizer que ele abriu uma porta que estava fechada ali, né? Ele tem condições de receber mais público que às vezes é rejeitado por outros lugares, né? Então, não é essa questão de estar preparado. O turista convencional, né, não vê nada de errado. Aliás, tem algumas coisas curiosas, algumas iniciativas. Por exemplo, a tirolesa, que é uma atividade de aventura, ali foi estudado uma forma de como levar a pessoa com deficiência, porque a forma convencional como é feita a tirolesa é feita através de uma cadeirinha feita de Sim. cordas e cintas. E ele criou até para acomodar melhor pessoas com uma mobilidade mais baixa, como tetraplégico, fizeram uma cadeirinha acolchoada chamada Selete. E daí outras pessoas começaram a ver esse tipo de equipamento e começaram a solicitar também. Eles perguntaram: esse equipamento é exclusivo para a pessoa com deficiência ou eu posso usar também? Claro. Porque parece mais confortável. Então começou a acessibilidade, na verdade, às vezes é vista com um pouco de preconceito. Sim, esse é Mas, o problema. O mas preconceito é o grande problema. tem esse. Tem gente que vê como problema, mas tem gente que vê como uma solução. Tem gente, por exemplo, os quartos geralmente são mais amplos, né? Tem gente que já se hospedou, pessoas sem deficiência já se hospedaram em um quarto acessível e acharam sensacional. Ele gostou de tomar banho sentado ali, o negócio tem mais espaço para a circulação da cadeira, então o quarto acaba sendo maior. Ele gostou tanto que queria se hospedar de novo. Então, há gente que não gosta ainda, mas há gente que gosta muito, né? É uma questão de, acho que acostumar as pessoas a ter um olhar um pouco diferente. Eu dou exemplo, por exemplo, eu sou neto de japonês, assim, eu como comida japonesa há muito tempo. Há muito tempo atrás, a comida japonesa era vista como alguma coisa muito nojenta, né? Comer peixe cru era algo que pouca gente aceitava. E hoje em dia, a comida japonesa é apreciada por muita gente. O que mudou nisso? O peixe cru continua sendo o mesmo peixe cru. O que mudou foi a cabeça das pessoas, Sim. certo? Em aceitar. Então, Mas é essa cabeça, como mudar essa cabeça, é que eu estou te questionando, porque as pessoas que vão para um hotel de campo, de fazenda, enfim, ou realmente, ou ainda no litoral, etc., podem ter, você falou preconceito, pode haver preconceito, tanto daqueles que estão hospedados e que não têm nenhum tipo de necessidade em conviver, a convivência, tá? Na estada pressupõe que seja aquela mais agradável possível, né? E
o que me dá a impressão que ainda há um preconceito para investidores ou, eventualmente, hoteleiros ou pessoas para trabalhar este setor concomitantemente com aquelas pessoas hóspedes normais. Quer dizer, eu não sei, você que vive esta realidade, sente que existe ainda este preconceito? Sim, ainda tem um pouco, mas eu acho que isso vai sumir, É vai, superado. vai no mínimo diminuir até com certa facilidade, assim. É falta de um costume mesmo, porque a acessibilidade, por exemplo, uma porta mais larga não atrapalha ninguém, na verdade, Não, claro até que não. ajuda. Seja uma barra ali no chuveiro, não atrapalha ninguém. Então, a acessibilidade não atrapalha ninguém. Se fosse uma coisa que atrapalhasse, aí só ajudasse pessoas com deficiência e atrapalhasse as pessoas sem deficiência, mas não, o negócio, a acessibilidade não atrapalha ninguém. Então, Na verdade, eu acho que o equipamento ele não, não causa nenhuma estranheza ou desconforto às pessoas que não tenham necessidades especiais. Mas a presença das pessoas com necessidades especiais convivendo num mesmo espaço onde as pessoas vão para se descansar e não querem ver a dificuldade de um semelhante em caminhar, e é um verdadeiro sacrifício, ele vai e entra, passa numa corda, vai nessa que você se referiu. Quer dizer, isso, de uma certa forma, não, gera um desconforto aquelas pessoas que não entendem que, na verdade, todos têm direito ao lazer, à recreação, ao entretenimento. Não é? Foi para isso que ele foi lá. Mas, de repente, ele encontra esta barreira que eu chamaria de um preconceito, efetivamente, que, infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas têm. Tá? aqui eu acho que vai bem na questão da convivência, né? Em fazer a pessoa com deficiência estar participando da sociedade como um todo, né? Não só no turismo. Tá em todos os lugares. Ali você vê uma pessoa com Claro, deficiência fazendo compra no supermercado, indo no banco, na escola, como um colega de trabalho seu ali no escritório. Então, porque eu me tornei uma pessoa com deficiência em 2001, né? Então, ali naquela época eu sentia, né, que as pessoas com deficiência ainda pouco saíam de casa, né? Então, eu era uma pessoa muito. Quando eu saía na rua, os olhares das pessoas para cima de mim muito estranho, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas. Então, depois, pelo menos, né, aqui em São Paulo, ainda falta, mas já há um fluxo grande aí de pessoas com deficiência por vários ambientes. E daí o pessoal já está mais acostumado, né? Então, é com isso que eu acho que o preconceito vai sumindo, assim. Ver propagandas comerciais ali na televisão com pessoas com deficiência quando você vê um cadeirante, você não ficar assustado, né? Falar que é mais uma pessoa, né? Que faz parte da sociedade. E daí é um trabalho, né? Vamos dizer, é que você, que vai levando Ricardo, tempo. você descende de um povo que eu me lembro bem, eu morei lá um ano,
eu estudei na Universidade de Tóquio, Planejamento Regional e Desenvolvimento Sustentável, de junho de 1970 a julho de 1971. Né? Então, quando eu vi as crianças numa idade de 4, 5 anos cantar OTT, Tsunaide, Nomeiti, né? Então, o que é? Pezinho com pezinho, mãozinha com mãozinha. Quer dizer, isso já incutia na criança a receptividade, o bom receber, né? Achar que todos são iguais, mesmo não sendo anatomicamente iguais. Então, há essa... Né? Eu me lembro que havia uma disciplina no curso primário, que aqui não tem nem na universidade, que é Psicologia da Receptividade. Né? Só isso já demonstra que é diferente. Né? É muito mais fácil funcionar num país homogêneo em termos de cultura do que o nosso, que tem diferentes culturas. Então, é por isso que eu estou te provocando nessa situação que realmente constrange. Eu, por exemplo, achei uma maravilha aquilo que eu vi em Socorro, mas um colega que estava comigo ficou constrangido, ele falou, não, esse lugar aqui eu não ficaria nunca. Isso eu gravei, né? Porque ver o esforço que esse camarada que é tetraplégico subir numa corda, atravessar, não é possível. Não, é claro que ele tem toda a segurança, ele está com um monitor, está lá o monitor que está acompanhando ele. Mas para quê? Ele não vai mudar? Não, vai, a satisfação na alma que ele está tendo em passar por aquela corda é tudo que ele poderia ter na vida. Então, isso é realmente fundamental. Agora, nem sempre as pessoas realmente entendem isso. Então, eu ainda acredito que empreendimentos como o de Socorro ainda são difíceis. As pessoas não acreditam que poderá haver uma convivência harmônica e sem nenhum problema, né? E pior se separar ainda. Né? Não, ali é para deficiente, aqui é para pessoa normal. Aí, então, fica uma situação rigorosamente criada sem necessidade. Então, eu não vi muitas iniciativas como a de Socorro se multiplicarem, a não ser que eu esteja não atualizado. Você vê quantas hoje iniciativas ou empreendimentos como o de Socorro na cidade de no estado de São Paulo. No nível, né, desse empreendimento, realmente, na verdade, acho que eu não conheço nenhum. Está fora da curva, Ricardo. Está fora da curva, por isso que ele é um grande empreendimento. Sim, sim. É um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva, sim. Realmente, ele é um ponto fora da curva. Mas, eu queria que muitos outros pontos fora da curva surgissem, para que realmente aquilo fosse um grande exemplo que nós pudéssemos multiplicar. Não teria que ser um ponto fora da curva, ele teria que ser a curva, né? Vamos dizer assim. E porque, na verdade, isso já é as coisas...
aquilo que a gente falou da legislação, ela diz isso. Na verdade, todos esses 90% dos hotéis que eu falei para você estão fora da lei, porque eles não cumprem a lei. Então, eles Eu acho que estão... nós temos que levar Hã? empreendedores, o próprio Estado levantar, fazer um evento, ampliar os eventos de socorro para que os empreendedores, investidores pudessem realmente ver que é possível ser feito aquilo que está sendo feito lá. Você não acha que realmente falta um pouco de o próprio Estado mostrar aos empreendedores a possibilidade de trabalhar com a acessibilidade e a inclusão? Há muitos lugares que, vamos dizer, que o lugar não é conhecido por todos, mas há muitos lugares, pelo menos a hotelaria e grande pessoal, porque, como eu disse, ele é bastante conhecido. Aí, né, já ganhou muitos prêmios aí da Brastoa, de outros, e ele sai nas mídias, né, do turismo, em várias palestras, em diversos eventos, na WTM, em outros mais. Então, é uma... É, não sei por onde, né, quebrar essa resistência, porque é uma resistência, Isso. né, do empreendedor. Então, chegar ali... o que eu tenho visto, acho que partiu um pouco de nós, da própria pessoa com deficiência, né? E que eu vi que realmente dá resultado, assim, porque esperar a fiscalização do governo, acho que não, acho muito difícil. Então, a própria pessoa com deficiência, seja num hotel, no atrativo, no restaurante, seja onde for, eu falo, quando você perceber a dificuldade, né, alguma coisa errada que possa ser melhorada, chame ali um responsável, chame um gerente, porque falar com o garçom do restaurante, né, não dá muito resultado. Chame o gerente e fale para a pessoa das melhorias da acessibilidade que ela precisa fazer, certo? Você não precisa ser uma pessoa agressiva e xingar o estabelecimento. Fala, olha, eu ali na entrada tinha um degrau, negócio, eu tive que pedir ajuda para ultrapassar aquele degrau e eu quase caí. Negócio, você tem que colocar acessibilidade naquilo. Então, às vezes, um simples... eu já até mudei o meu modo de pensar. Eu não digo mais que eu estou reclamando, eu estou orientando, porque aquilo é dever dele. Então, eu estou orientando, certo? Isso já surtiu, surtiu e surte resultados. Por exemplo, lá os trens de Curitiba, os trens turísticos de Curitiba, talvez um pastor cadeirante bastante conhecido lá de Curitiba, ele foi fazer um passeio lá. E ele teve problemas. E ele fez isso. Ele foi conversar ali com a direção, o proprietário, e contou do problema que ele teve. Ele não conseguiu ir. Daí, eles acabaram encontrando meu nome e vieram atrás de uma consultoria. Eu fui lá, fui ver isso. Então, a minha consultoria veio através de uma abordagem de alguém que não se sentiu satisfeito. E daí Sim. foi que ele percebeu que o negócio dele não estava bom e ele tomou uma iniciativa. Então, quanto mais for perceptível a pessoa com deficiência como
um consumidor, vamos dizer assim, um hóspede, um passageiro, um visitante, mas o lugar fala, está vindo muita pessoa com deficiência e a gente está tendo muitos problemas aqui, a gente precisa dar um jeito. Acho que é nisso que a coisa pode dar mais resultado, né? Em ver, daí eles começarem a enxergar nós como algo de diferente. Falar, esse pessoal tem dinheiro, o pessoal vem, se hospeda em nosso hotel. Acho que se a gente melhorar negócio, a gente, além de aumentar o número de visitação de reservas, a gente vai evitar esses problemas que estão acontecendo. Sem dúvida. Você disse bem... Fala, gente. Não, pode falar, professor, depois eu falo. Você disse bem, eu diria que falta consultoria. Quantos consultores hoje nós podemos dizer que estão atuando realmente no mercado com este direcionamento que você tem para a acessibilidade e a inclusão? São pouquíssimos. São poucos. Pois você pegou uma fatia do mercado, está trabalhando essa fatia e encontra todas essas dificuldades. Dificuldade do investidor, dificuldade quando supera a atividade do investidor e o investimento sai e se edifica, você vai ter um problema seguinte, que é o problema da mão de obra especializada. Não? São os tutores, os acompanhantes, enfim. Quem é que treina isso? Parece que o Senac, aliás, tem alguma coisa nesse sentido. Não sei se efetivamente tem. Eu me recordo que fui visitar e dar uma palestra em um evento do Senac de São Bernardo, e lá alguém me disse que havia um curso de preparação para acompanhantes de cadeirantes, acessibilidade, enfim, toda essa preparação de recursos humanos para atender a acessibilidade e a inclusão. Então, eu fiz questão e queria efetivamente ouvi-lo, porque você vive o dia a dia desse processo. Tá? Então, é difícil. Eu acho que o investidor ainda tem muito cuidado e muito receio de fazer um empreendimento como aquele que nós estamos falando, de socorro, e não der certo exatamente em função de todas essas coisas que nós discutimos. Mas o termo, qualquer coisa que a pessoa que seja o convencional não fizer certo, não vai dar certo, ele vai perder dinheiro. Então, a acessibilidade, como eu disse, esse empreendimento aí de socorro, ele fez certo e ganha mais dinheiro do que os outros. Então, a questão das pessoas, de quem possa orientar, que eu vejo é que as faculdades, as universidades estão ali para formar profissionais, né? Sim. Então, eu digo de todos os cursos, deveriam ensinar a questão da acessibilidade e inclusão. Então, os cursos de turismo, se não te ensina a conhecer mais sobre esse assunto, provavelmente você vai ter problema ali na frente. Então, ali, a hotelaria, por exemplo, provavelmente você vai receber um hóspede com deficiência. Quem sabe, se você não aprendeu isso na faculdade,
negócio, você não se preparou, não foi preparado, eu vejo que você não sai ali como um profissional, porque isso é sua obrigação. Para mim, as faculdades tinham obrigação de ensinar isso, e poucas faculdades fazem isso. Era uma luta minha em cima disso, que isso fosse incluído na universidade. Inclusive, agora eu estou indo mais por esse caminho acadêmico. Sim. Eu estou indo. Agora é a hora. Que é a hora eu vou fazer o mestrado lá na USP. Isso. Inclusive, a Amptur desse ano, eles estão criando, né, um grupo de trabalho para a questão da acessibilidade e tudo mais. Então, esse assunto está vindo bastante à tona. Isso tem que estar. E você faz bem, Ricardo, porque o curso de turismo e a pós-graduação, principalmente a do turismo, é verdade que nós tivemos na ECA e agora ela se transferiu para a IACHE, né? Mas a minha preocupação, quando estava na ECA, já no mestrado e doutorado, e depois terminou porque não, o corpo docente todo se aposentou e não havia como nós substituirmos. Nós não preparamos um corpo docente, não deu tempo, foi muito rápido, na aposentadoria e o pessoal chegar a doutor para poder oferecer um curso de pós-graduação na ECA. Mas a nossa grande preocupação, eu fui um dos da equipe que montou o programa do pós-graduação da ECA, e a minha grande preocupação foi desenvolver um curso como é o próprio curso de turismo, e deve ser multi e transdisciplinar, né? Ele tem que transitar em outras disciplinas, na área de saúde, na área de educação, na área de psicologia, de sociologia, para mostrar efetivamente isso. Claro que vai chegar um momento que você só pode desenvolver na pós-graduação, tá? Não na graduação. E na pós-graduação, a preocupação é exatamente essa, dar um quadro multi e interdisciplinar, transdisciplinar, porque é a única forma de você trabalhar efetivamente com esses paradoxos que surgem nos empreendimentos turísticos. O sujeito fica receoso, quer investir, precisa investir, mas não investe porque fica com essa dúvida. Então, ele precisa do aconselhamento, do assessoramento daquela pessoa que realmente vem trabalhando, vem observando e vai dar uma solução rigorosamente técnica e humana, não? Essa acho que é a grande questão. Mas eu fico muito feliz aí em ver, né, o número porque o pessoal da graduação, né, eu vejo muitos alunos aí que me procuram, devem procurar outros também, então, querendo fazer seus trabalhos de conclusão de curso voltados para acessibilidade, isso, mas já vejo muitos professores aí e trabalhos de mestrado e avançando aí para a academia, interessados nesse assunto. Então, a coisa vem numa evolução. Você viu que, quando eu falei no início, ele dá uma olhada no texto, são 96 trabalhos ou de mestrado e doutorado. Né? 98. 98. Veja, 98 dissertações ou teses de doutorado, dissertações de mestrado ou teses de doutorado.
né? Isso em todo o país. Tá? É muito pouco ainda. Tá? É preciso pesquisar mais. Já temos... Só uma colocação. Você, Ricardo, é portador de necessidades especiais. Sim, sim. Você precisou passar... Né? Eu sou um cadeirante, né? Eu tenho lesão medular. Você comentou que desde 2001. É isso? Desde 2001. Você passou por uma transformação gigante. Você era uma pessoa considerada normal e você se transformou numa pessoa portadora de uma necessidade. Sim. Acessibilidade é primordial para o seu deslocamento, para que você tenha uma vida o mais normal possível dentro das suas possibilidades. Dentro da sua necessidade de uma cadeira, dentro da necessidade de um andador, da necessidade de usar um toalete, de tomar um banho, de acessar a cama, enfim. Quando se fala em acessibilidade, de uma forma geral, sempre vem à mente pessoas com algum tipo de locomoção e que fazem uso de aparelhos, cadeira, enfim. Só que hoje em dia, quando a gente se fala em acessibilidade, vale lembrar também que nós estamos passando por uma mudança de comportamento. A longevidade está ganhando um espaço muito grande. E esse pessoal da longevidade, ele também tem suas necessidades especiais. Ele pode não usar uma cadeira de rodas, não usar um andador, mas ele tem uma certa limitação, ele não consegue levantar o pé direito ao caminhar, ele arrasta o pé. Então, no meu ponto de vista, essa acessibilidade, ela ganha um espectro muito maior, tendo em vista todo esse povo que está chegando agora para fazer uso do turismo, que se encontra como a professora da live passada falou, na criativa idade. São as pessoas de uma longevidade que têm condições de sair, têm condições de viajar, estão aproveitando nesta fase da vida o que elas não conseguiram aproveitar numa fase anterior. Então, essa acessibilidade, ela está se tornando cada vez mais necessária e não sei se eu vou usar o termo de forma correta, mas não só tendo em vista as pessoas que têm algum tipo de limitação física, né? E que precise de algum tipo de transporte, como cadeira, enfim. Esse despreparo que você coloca, ele atinge esse povo. Ele vai ter que mudar. Porque o hoteleiro, ele não vai só perder o cadeirante ou a pessoa que usa um andador ou uma muleta, mas ele vai perder o idoso também. A pessoa que está na criativa idade, gostei do termo que a professora usou, e que precisa de todo esse aparato que a gente pode dizer que, de certa forma, é um aparato protetivo para a pessoa usufruir daquele banheiro, daquela piscina, ou mesmo se deslocar dentro de um equipamento, porque ela tem uma rampa, mas ela precisa de um apoio, um corrimão. Então, para essas pessoas, essa acessibilidade, ela se torna protetiva. E o pessoal vai ter que fazer isso. Eles vão ter que fazer isso. Se eu quero receber esse povo que está chegando agora, junto com esse povo portador de necessidades especiais, eles vão ter que se adaptar. Eles vão ter que se adaptar. Essa pessoa da criatividade,
ela também precisa de um acompanhante, ela também precisa de um apoio, ela não consegue, às vezes, carregar direito uma mala, ela precisa de alguém que saiba como se comportar. A mão de obra especializada vai aumentar de volume. A necessidade dessa mão de obra especializada, ela vai aumentar o volume. Você concorda comigo? Minha pergunta é, você que tem essa sensibilidade mais apurada, que você passou de uma condição de uma pessoa chamada normal para uma pessoa portadora de necessidades especiais, você consegue, você acabou tendo que desenvolver o seu feeling nesse sentido muito mais do que as outras pessoas. Isso ajuda tanto o portador, seja ele portador de necessidade visual, seja ele portador de necessidade física, e também o pessoal da criatividade, que é um pessoal que está chegando muito forte no mercado. O turismo também precisa se preparar para esse povo. E dentro dessa questão da acessibilidade, da inclusão e do turismo. As pessoas vão... vai chegar uma hora que essa convivência desses três sujeitos, ela vai ter que ser de comum acordo e de comum cooperação. Eu, enquanto portadora de nenhuma necessidade, digamos assim, vou ter que aprender a conviver com uma pessoa com necessidade especial e com uma pessoa da criatividade. Eu não posso mais fugir dessa realidade. Essa é uma realidade premente. Você convive paulatinamente com essas pessoas. Então, essa mudança de mentalidade precisa acontecer a partir de casa. Porque eu tenho em casa pessoa com limitações pela idade, eu tenho colegas que têm necessidades especiais, eu saio na rua, eu encontro pessoas com algum tipo de necessidade especial, então eu preciso aprender a conviver com isso. As pessoas precisam aprender a conviver com isso e aceitar o outro como ele é. É muito complicado aqui. O professor estava falando da questão do preconceito com relação à convivência. Existe, tanto com relação à pessoa portadora de necessidade em si, como a convivência com a pessoa da criatividade. E ainda existe uma que eu acho um pouco mais complicada, quando você encontra crianças portadoras de necessidades, e são tantas, e as pessoas não sabem como lidar com essas crianças. Isso é muito complicado. Elas rejeitam as crianças pelo simples fato de não saberem, não conseguirem lidar com aquela situação que foge ao que ela considera uma situação normal. Eu vejo toda essa questão da acessibilidade, claro que tudo isso é importante, é necessário, precisa, se está na lei tem que ser cumprida, mas as pessoas também precisam entender o lado humano das pessoas e saber como lidar com elas. Você também precisa olhar para você e ver amanhã eu vou estar idosa, que bom se eu chegar na criatividade, entendeu? Eu vou ter eu vou precisar desse tipo de ajuda. Tomara que eu consiga chegar lá e dizer, putz, eu preciso desse tipo de ajuda. Eu preciso de alguém que me dê a mão para eu embarcar no carro, sair do carro, descer. E não é um gesto de cavalheirismo, é um gesto de apoio, é um gesto de inclusão, de acessibilidade, né? Então, tem no meu ponto de vista, essa questão da acessibilidade, ela vai muito além da acessibilidade, que, na verdade, se torna uma questão de segurança para as pessoas, que são esses cuidados, essas atenções que se tem.
A questão da acessibilidade é falado, né? O que se mais presta atenção, vamos dizer assim, no que as pessoas pensam em primeiro lugar é na pessoa com deficiência física e mais ainda no usuário de cadeira de rodas. Mas não existe não só a pessoa com deficiência física, mas a visual, auditiva, intelectual, e também é considerada num grupo que a gente chama de mobilidade induzida, que são os idosos, são as gestantes, são os obesos, que eles precisam de questões diferenciadas, vamos dizer assim. Então, a acessibilidade é pensada para nós que trabalhamos em cima disso, negócio a gente pensa em todos, né? O pessoal ainda às vezes não está acostumado, mas os idosos, né? São acho que, se não me engano, em uma pesquisa ali, pelo menos 50% precisam de questões de acessibilidade. E é uma coisa normal, a gente, ao longo dos anos, ir perdendo a capacidade física, visual e muita coisa. Assim, a gente não tem o mesmo vigor da juventude. Com Então, certeza. A minha mãe teve um derrame, né? Ela consegue andar, mas com bengala. Lugares que não tem um corrimão ali para se apoiar, ela sente dificuldade. Ela não consegue andar longas distâncias. Então, como fazer, né, para ela ser uma pessoa ativa, ela consumidora, ela tem aí bastante dinheiro para gastar, mas ela vai gastar o dinheiro dela onde ela for acolhida, né? Às vezes eu bato nessa tecla aí, porque o comércio às vezes quer dinheiro, né? Então, o dinheiro está na mão das pessoas sem deficiência? Não, nem sempre. Tem Não sei. muita gente. Eu sou um consumidor. Um bom exemplo aí de um mercado que conjuntamente passou a considerar a pessoa com deficiência fortemente é o mercado automobilístico. Então, muitas pessoas com deficiência compram carros. Então, as concessionárias todas passaram a adaptar suas concessionárias, colocando rampa, elevadores, banheiros acessíveis. Eles criaram ali programas de atendimento e isso reverte um faturamento muito grande. Então, eles estão presentes. Por exemplo, a gente tem nesse segmento aí da pessoa com deficiência, tem revistas, tem eventos. Então, os eventos praticamente metade do evento, do pavilhão de exposições, é tudo ocupado por montadoras de carro, exposições de carro, porque eles acreditam, investem muito e tem muito retorno. Então, para essa indústria automobilística, a gente já é considerado um público muito forte e consumidor, mas na mesma toada ali do Parque dos Sonhos e Socorro. Eles acreditaram e investiram para fazer um bom trabalho. E aí sim você vai ter um bom retorno. Se você fazer uma ação medíocre, negócio sem querer xingar, medíocre de não fazer uma boa coisa, de chamar um profissional, porque muita gente tenta fazer a acessibilidade, aí vai procurar dicas no Google e tenta fazer a coisa dele. Não, você tem que chamar um profissional e investir, você vai ter resultado. Se você não está tendo resultado, é porque você não fez direito. Eu dou a total certeza. Bom, nós estamos com 1h24 de programa já, nossa conversa está rendendo. Professor, o senhor tem mais alguma colocação?
Não, eu queria só lembrar que nós estamos falando muito da acessibilidade vinculada às necessidades do deslocamento em turismo para instalações campestres, ou eventualmente litorâneas, mas nós esquecemos, às vezes, de pensar o que nós vemos no dia a dia, né? Nas grandes cidades como São Paulo. Então, a acessibilidade urbana, né? Sim. Que cada vez mais difícil, né? O adensamento do tráfego é de tal ordem que as pessoas já mal conseguem atravessar a rua. Você imagine o cadeirante, o que usa muletas, né? A dificuldade que tem de atravessar, ainda aqui na faixa, que nem sempre as motos respeitam, né? Então, é um problema sério, e a gente não sente também aqueles que não podem viajar, não ter a oportunidade de ter um momento de recreação, de lazer, de entretenimento nas nossas praças, né? Isto realmente. Antigamente eu descia Angélica ali na Buenos Aires, tinha algumas coisas, já terminaram, já não se vê mais. Então, eu me preocupo realmente do equipamento urbano não contemplar a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais. Aqui em São Paulo, acho que a gente até tem boas e várias iniciativas, né? Sim, mas você encontrar no metrô, nas estações de metrô, agora nas praças, que tem mobilidade, tem nos terminais de transportes, há um certo cuidado e uma certa facilitação para aqueles que têm necessidades, pessoas com necessidades especiais. Agora, no dia a dia, nas praças, eu sinto falta de alguém, de pessoas, uns suportes, para que as pessoas possam efetivamente também utilizar aquele espaço de lazer, de entretenimento, etc. Um grande fator que tem a ver com o turismo e tem a ver com o cotidiano, o dia a dia, Certo. é o transporte, né? Então, os ônibus, as vias, as calçadas. Então, toda essa questão da mobilidade, às vezes, é um grande problema. A gente... E, às vezes, com uma questão, por exemplo, os ônibus urbanos, eles têm espaço para uma cadeira de rodas. Então, imagine que se eu tiver com mais um colega cadeirante, a gente não consegue subir no mesmo ônibus, certo? Que dirá, então, imagine um grupo de 10 cadeirantes, aí seja fazendo um passeio ou que eles trabalhem juntos ali, negócio. Então, a disponibilidade de transporte, da acessibilidade de transporte, porque às vezes a acessibilidade é vista para uma pessoa. Quem sabe um pouco, nem culpo, porque pelo baixo número de pessoas ali no começo, acho que ver a acessibilidade para uma pessoa era o suficiente. Mas agora mais pessoas estão participando da sociedade dos cotidianos, né? E daí é preciso ver essa acessibilidade para mais pessoas. O metrô é um bom exemplo, porque ali você consegue ir quantas pessoas quiser, né? Quantos cadeirantes você quiser.
Só que o metrô não atinge toda a cidade. Sem dúvida. Que você... então, se eu quiser ir daqui da minha casa até o Museu do Ipiranga, negócio eu até consigo vencer uma certa parte de metrô, mas depois vou ter que pegar um ônibus e vou ter que caminhar. Como é que eu vou até lá? Né? Será que eu tenho condições suficientes para fazer isso? Então, é preciso pensar num planejamento aí da cidade, às vezes. Perfeito. Apenas um registro importante: os alunos da Universidade Federal do Paraná têm uma disciplina de turismo e acessibilidade e estão todos acompanhando a live. Que ótimo! Nossos cumprimentos à Jéssica. Que bom saber disso. O negócio vamos dizer que é algo que eu tenho insistido bastante aí, de aplicar a questão da acessibilidade não só nas universidades, mas, por exemplo, os cursos de guia de turismo, não? Sim, claro. Em todo, que a gente seja algo, vamos dizer, que a gente passa a ser uma coisa normal, que as pessoas não precisem sair depois de formadas nas suas faculdades, nos seus cursos regulares, caso tenham interesse, tenham que procurar algum lugar para se especializar, não que essa informação já venha colocada como algo básico, fundamental. Na reforma de ensino agora, essa disciplina de acessibilidade deveria constar dos currículos, na minha opinião, desde o curso, como eu presenciei no Japão. Né? Começa no curso primário e vai até o secundário. Né? É uma questão importante. Né? Bom, nós estamos com 1h32 de programa. Ricardo, muitíssimo obrigada pela sua participação. Você trouxe um conhecimento bastante interessante aqui. E acredito que a nossa live deve estar indo para outras salas de aula também, além da Universidade Federal do Paraná. Porque normalmente o pessoal leva as lives para a sala de aula, mas fica quietinho, eles não comentam com a gente. É uma pena. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, Ricardo. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo, por este reencontro. Já estivemos juntos numa outra live e foi um prazer tê-lo aqui conosco, trazendo os seus esclarecimentos sobre um assunto tão importante como este da acessibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer, foi uma honra, né, poder conversar, assim, discutir um tema muito, muito importante e acredito, como foi dito, o negócio, isso vai servir ainda de ensinamento a muitas pessoas. Muito bom. Esse é um trabalho que acho que nós, como profissionais do turismo, temos, não se chamar o dever, mas é uma oportunidade muito grande de poder melhorar, né, naquilo que a gente tanto trabalha. Muito obrigado. Obrigado. Na próxima terça-feira, 19h30, esperamos vocês para mais uma live. Um grande abraço.